Olá pessoal, então agora nós vamos criar um vídeo sobre como envolver uma frase ou uma palavra em torno de um cilindro. Primeiramente vamos criar um cilindro, ok? Eu vou usar a dimensão de 100 milímetros porque ela vai ser interessante em seguida. Bom, o efeito principal para se colocar uma frase, uma gravação no cilindro, primeiro é ter uma superfície cilíndrica ou cônica, pode ser feita por extrusão ou por revolução, e depois você deve ter um plano externo. Ok? Então criei um plano, vou colocar aqui qualquer distância desse plano, desde que fora, para facilitar apenas a colocação. Poderia ser próprio plano dentro, ok? Então neste plano agora já está selecionado, ó. Clico ele aqui, abrir o esboço, colocar de frente, apenas vou expandir aqui para lembre-se que essas bolinhas azuis não são o fim do plano, quer dizer, se eu desenhar aqui fora, eu continuo no plano. Isso aqui é para simbolizar que estou trabalhando num plano. Ok, agora eu vou criar o texto. Bom, eu preciso explicar o seguinte. Temos uma caixa, ó, selecione aresta, curvas, esboço, segmento, etc. Nesta caixa eu vou escolher uma linha, ou uma curva, ou um arco, alguma coisa que me dê o caminho do direcionamento do texto. Se caso eu criar um texto qualquer, né, e não tiver nenhum caminho, o texto será colocado conforme a posição que eu selecionar, ó. Sempre à direita da ponta do clique do mouse, ok? Então, por exemplo, se eu colocar bem aqui assim, ó, ele vai ficar aqui. Com isso, então é difícil de eu colocar uma centralização, de eu controlar a largura e etc. Então o que eu vou fazer? Vou cancelar e vou criar uma linha. Esta linha será enrolada aqui, como se fosse um barbante. Então você enrola o barbante aqui. Então, quem não se lembra da dimensão do perímetro, ou seja, se eu enrolar um barbante no cilindro, qual o comprimento do barbante? Então, o comprimento de um cilindro completo, desenrolado, seria π vezes o diâmetro. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma medida que eu vou escolher. Então, eu posso colocar, se eu quiser a volta integral no cilindro, eu vou colocar π vezes o diâmetro, que no caso é 100. Isso eu vou ter uma volta integral. Se eu quiser meia volta, ou seja, 180 graus, então eu vou dividir por 2. Certo? Que é o que eu vou fazer? Meia volta. Π, o SolidWorks entende o valor π como a variável 3,14, ok? Pronto, então aqui está a minha medida. Por que está azul? Porque eu preciso de outra dimensão, ok? Então eu vou colocar aqui 50. E ainda, apesar da linha estar preta, ó, as pontas estão azuis. Isso quer dizer que eu posso mover o elemento. Então o que eu vou fazer? Botão direito, seleciono o ponto médio, Ctrl, seleção, ok? E vertical. Agora eu centralizei esta linha. Então eu posso escolher acima ou abaixo agora. Bom, feito isso, eu vou na seleção de texto. Agora na caixa curvas eu vou selecionar a linha, ok? Então ele já mostrou linha 1 e vou colocar o texto SolidWorks BR. Aliás, vou colocar maiúsculo porque o site merece, ok? Notem que ele começa aqui, então eu posso ter algumas seleções, ó, centralizado, à direita, integral. Notem que nesse caso o SolidWorks vai dividir e vai dar espaçamento conforme
a minha divisão, comprimento da minha linha. Então eu preciso alterar a fonte, certo? Posso alterar alguns valores aqui, alterando a fonte. Então, ó, posso engrossar as linhas, certo? Ou diminuir. Vou colocar o padrão aqui 100. Outra coisa que é possível colocar de cabeça para baixo, de trás para frente, etc. Em negrito, algumas outras coisas assim, girar o modelo, girar as letras, ok? Isso vai ficar por uma outra hora, ó. Certo? Aqui, ó, eu posso vincular, em vez de o texto SolidWorks BR, eu posso vincular, por exemplo, o nome da peça, o material da peça, entende? Então, eu posso colocar, em vez de uma palavra, eu posso vincular esta palavra com algum valor de uma das minhas guias de propriedade. Bom, por padrão, o SolidWorks marca a fonte do documento. Eu não quero a fonte do documento. Então, vou desmarcar e vou clicar em fonte. Eu vou escolher a minha fonte, a Arial. Vou selecionar aqui, poderia selecionar os pontos. Como eu estou trabalhando com software de medição, eu vou usar uma medida. Eu quero 10 milímetros de altura para minhas letras, ok? Bom, finalizei meu texto, ok? Vou colocar isso aqui para o lado para não atrapalhar. Uma coisa aqui, ó, eu vou deixar saliente para vocês verem, ó, que o SolidWorks vai entender isto aqui como um esboço, mas como várias regiões. Então, eu não posso ter uma região cortando. O que acontece aqui, por exemplo? Ó, o SolidWorks vai pegar esta área e esta pequena área aqui. Ó. Então, ele vai cortar a letra, certo? Se eu tentar. Então, o que eu tenho que fazer? Sempre a curva tem que ser transformada em curva de construção ou linha geometria de construção, ok? Então eu não posso ter nenhuma letra ultrapassando outra ou passando por cima ou se atravessando. Outra coisa, se eu quiser editar o texto, basta que eu passe por cima e dê 2 cliques no momento que ele ficar laranja, ok? Eu posso editar o texto agora, ok? Tranquilo. Então o que nós temos aqui, ó? Um texto aplicado sobre um plano fora do cilindro. Eu vou confirmar o recurso. Ok? Posso até esconder o plano, que não vai me esconder o esboço, poderia ocultar o esboço. O que eu vou fazer agora? Recurso envolver ou inserir, recursos. Vamos ver onde é que está. Aqui, ó, envolver. Então, este aqui ou este aqui, certo? Selecione um esboço ou uma face. Então eu vou selecionar um esboço. Notem que eu estou clicando e o SolidWorks não permite. Ele está pedindo que um plano para que eu crie o texto para depois fazer resolver o recurso. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro eu seleciono o esboço ou por aqui, certo? E depois o recurso envolver, pois a caixa esboço já será preenchida pelo esboço. Aqui ele está pedindo que uma face, então eu vou selecionar a face do sólido, ok? Notem que já é possível ver o elemento desdobrado ali, enrolado. E aqui, ó, eu vou selecionar aplicar relevo. Relevo é um ressalto, uma extrusão para fora da peça. Ok? Então eu vou selecionar, por exemplo, 2 milímetros de espessura. Então aplicar relevo vai sair para fora da peça. Se eu colocar desfazer relevo, eu vou fazer um rebaixo, que é muito típico de fundição, ou seja, eu vou fazer um corte para dentro da peça. Traçar vai apenas escrever essas letras sobre a peça, ok? Se eu quiser apenas escrevê-las, então eu usarei traçar. Nesse caso eu vou usar aplicar relevo porque eu vou fazer um ressalto. Se eu tiver alguma direção de extração, eu vou selecionar aqui uma linha ou um vetor. Não é o caso, então vamos confirmar o recurso.
Ok, então aqui está o nosso elemento. Uma outra coisa importante, por exemplo, esta letra, vamos supor que faz parte da fonte Arial, não me interessa, eu preciso alterar, por quê? Porque o meu logotipo, por algum motivo, não usa esta letra. O que eu faço para editar esta letra? Então, eu vou em editar esboço, ok? O esboço, eu não posso editar o esboço lá envolvido, eu vou editar o esboço original. Então, se eu tentar editar aqui, ó, notem que eu só posso selecionar todo o esboço. Então, qual é a técnica? Eu vou dissolver o esboço. Botão direito sobre o esboço, dissolver texto do esboço. A partir de agora, se vocês notarem, ó, o SolidWorks cria uma sequência de splines. Ó, então, uma spline com uma sequência de pontos. É claro que o arquivo vai se tornar muito mais pesado, mas é uma forma necessária ou possível se eu quiser editar, certo? Se eu quiser editar o meu texto. Então eu posso editar o texto com algumas situações que eu não posso, por exemplo, ultrapassar. Ó, se eu ultrapassar isso aqui, ó, agora eu tenho uma região aqui. Então o SolidWorks não permite, então tem que sempre cuidar. Aproveitando a deixa, eu vou causar este erro para mostrar como corrigir e como descobrir o erro. Quando eu confirmar aqui vai dar erro. Exibir o problema usando verificação de recurso. Ok? Auto-intersecção. Então o que eu vou usar? Para que serve esse cara? A lupa. Então eu vou clicar na lupa aqui, ó. Deixa eu só parar a entidade, ok? Pronto, resolvi o problema. Basta eu confirmar o comando, ok? Espero que tenham gostado e sempre lembrando, SolidWorks PR, o seu site de SolidWorks.